Olá, meus cúmplices, que bom estar de volta. Espero que realmente tenham começado este novo ano de 2018 cheios de esperança, de sonhos, de projetos, de ideias. Sei lá, o que é a vida sem um sonho? Já dizia o poeta. E em conversa com um amigo meu, nós estávamos a falar sobre determinados assuntos e chegamos a um destes assuntos que eu vou focar agora, que é fé versus igreja. A partir de nós podemos pensar, uma coisa implica a outra, as duas coisas se coadunam. No entanto, não é bem assim. Antes de tudo, como é que eu posso falar de fé sem pegar na palavra de Deus? É isso que vou fazer agora. E então eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias ou então mais tarde fossem consultarem Mateus 21, o versículo 12 e 13. O que é que diz? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Interessante. Jesus chega no templo, edifício, que naquela altura os sacerdotes, os fariseus achavam que de certa forma a opulência do templo refletia a fé que eles tinham. E o que é que Jesus encontra? Depara-se com um cenário simplesmente caótico. Mercadores, comerciantes a venderem, a fazerem negócio em nome de Deus. O que é que Jesus faz? Toma uma atitude. O que é que ele faz? Expulsa-os. Há até uma versão que diz com chicote. Expulsa-os. Porque ele diz algo que é importante. A minha casa será chamada casa de oração. Nesta afirmação, Jesus está a revelar, a ensinar o verdadeiro propósito da igreja. Porquê? Porque ele diz, a minha casa. Ou seja, temos aqui duas ideias fundamentais. Por um lado, a casa e depois de oração. O que é uma casa? Uma casa é um edifício, mas ele torna-se um lar quando dentro dele há pessoas, há uma família. E quando esta família, este lar representa, exprime o que é a família que lá mora. Transportando isto para a afirmação de Jesus, igreja não é o edifício. O templo, igreja é família. Uma família imensa, mas que vive em comunhão, em comunidade. E o propósito de Deus, de Jesus, quando ele diz que a minha casa, a minha família será chamada de oração, aqui entra o conceito de fé. Ou seja, fé. Como é que nós podemos nos relacionar com Deus? Através da oração. Comunhão vertical. Esta nossa comunhão vertical vai inevitavelmente exprimir a fé. E nós, como eu vos disse agora, como é que nós aprendemos mais? Como é que nós podemos ter uma comunhão mais íntima? Através de quê? Da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O próprio Deus. E então, quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, será chamada uma casa em que vive uma família imensa, universal, que tem um único propósito. Qual é o propósito que nos une? Deus. Agora vamos passar para outro versículo, em Marcos, capítulo 13. O que é que diz? Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas.
você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E no versículo 5 diz, Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Vamos novamente fazer aqui uma separação entre o versículo 1 e 2 e o versículo 5. Um dos discípulos de Jesus estava completamente fascinado com a aparência do templo. Dizia, Jesus, estás a ver essas pedras? E nós também, a semelhança dos discípulos de Jesus, que são humanos, eram humanos como nós também nos fascinamos com a aparência, com a opulência das igrejas, dos edifícios. Olha aquela igreja, como é que é? E Jesus imediatamente intervém e diz, tu estás a olhar para esta pedra, para estas pedras magníficas, mas eu vou-te dizer algo, que não restará pedra sobre pedra, porque todas serão derrubadas. O que Jesus quer dizer com isto, transportando agora para os nossos dias, é que não devemos ficar fascinados com os edifícios, com as plataformas, com as estratégias que se usam para deixar a igreja mais ou menos atraente, atrair ou mais pessoas, se dentro deste espaço não houver um foco, não houver família, não houver uma ligação contínua, constante entre esta família e o autor da fé. Quem é o autor da fé? Jesus. Ou seja, tornaremos-nos casas vazias de conteúdo, de substância espiritual, de substância emocional, afetiva, se dentro destas casas se focarmos apenas nos edifícios e não na família. As pessoas que lá vivem, que são completamente diferentes, de culturas diferentes, de raças diferentes, no entanto, têm um laço em comum. Quem? Jesus. Quando perdemos este foco e começamos a ir atrás de determinados pregadores, olha, aquele pregador prega maravilhosamente bem, já ouviste falar? Olha, agora ouve-se muita música de determinado ministro de louvor, olha, temos que ir àquele concerto. Quando começamos a focar a nossa fé em plataformas, em shows, em homens, por causa da personalidade deles, que é impactante, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a ser idólatras de coisas, de pessoas, e não apenas servos. Vamos agora para o verso 5. Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Vivemos uma era em que cada vez mais há muita gente, muitas famílias ofendidas, tristes, desiludidas. Porquê? Porque deixaram de focar em Deus e passaram a focar nos homens, nas plataformas, nos edifícios, nas estratégias copiadas às vezes do mundo, esquecendo-nos sempre. Há algo importante que é importante reter. A maneira como nós percebemos Deus não é necessariamente aquilo que Deus é. Porque a realidade espiritual discerne-se de uma maneira, de uma forma espiritual e não racional. E nós gostamos de racionalizar as coisas, transportar para a palavra de Deus as nossas expectativas. Todos nós temos expectativas. Quando nós vivíamos em família, somos todos diferentes. Inevitavelmente teremos conflitos. Alguns resolvem-se, outros mal resolvidos. E os conflitos mal resolvidos, o que é que geram? Ofensa, melindre, tristeza. E pegamos nisto porque somos extremamente suscetíveis e sensíveis e começamos a dizer, não quero saber, Deus é o culpado. Transferimos as nossas desilusões, as nossas frustrações, para quem? Para Deus. O homem, já repararam que
Sempre que há alguma coisa, as pessoas culpam. Se houvesse Deus, isso não aconteceria. E o que é que Jesus vem agora nos dizer? Não percam o foco. Muitos virão em meu nome. Para terminar, saibamos distinguir o que é igreja e edifício do que é a verdadeira igreja, que somos todos nós, cada um de nós, com as nossas diferenças, mas unidos por um único propósito, qual? Engrandecer, glorificar quem? O Pai. Não importa as imperfeições que encontremos uns nos outros, porque o que nos une, o laço que temos uns com os outros, é muito maior. Qual é? Deus. Então eu digo-vos, meus amados, meus queridos, meus cúmplices, teremos desilusões, sim. Quem é o nosso exemplo? Qual é o nosso alvo? Foquemos em Deus. Não corramos atrás de homens ou de mulheres. Eu não digo que nós não possamos aprender uns com os outros, mas não esqueçamos, somos uma família, somos um corpo bem ajustado. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal. O que é que adianta eu estar aqui sozinha sem ter a minha família do outro lado de lá? E coloquem um like. E não podia deixar-vos ir embora sem desejar-vos ou deixar-vos a nossa hashtag, que eu espero que lá em casa já estejam também a dizer juntamente comigo. Vamos lá, juntos. Amo-vos até a lua. God bless you. Bye.